Oi, oi, Doc. Aqui quem fala é o Will e nessa aula a gente vai falar sobre o manejo das vias aéreas no trauma. Então, especificamente, a gente vai falar aqui. A gente analisou o airway, a gente analisou o breathing, mas a gente viu que tem alguma coisa errada. Esse paciente ele não está respirando direito. O que eu vou analisar nesse paciente? E a partir disso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer alguma manobra física? Eu vou entubar? Eu vou colocar uma cânula? Eu vou colocar máscara? Eu tenho que fazer uma crico, uma tráqueo? Meu Deus, é muita coisa. Então, essa aula serve justamente para isso. Para explicar qual que é o principal intuito e indicação de cada uma das técnicas e como que a gente avalia a condição do paciente e correlação com cada uma das técnicas. Vale destacar que eu não vou abordar como se realiza cada técnica. A gente tem uma aula em anestesia que explica sobre as manobras para intubação, tudo mais. A gente tem uma explicação de manejo de via aérea no módulo de técnica operatória que vai falar detalhadamente o que eu faço em cada uma das técnicas. Eu vou mais discutir a indicação e o que eu avalio em cada uma delas. Então, bora começar a aula, como sempre, vendo a questão. Dá uma pausa no vídeo, Doc, tenta ler essa questão e compreender qual que é a manobra que eu vou fazer frente a, nesse caso, desse paciente politraumatizado. Então, bora falar sobre os comprometimentos da via aérea, os meus problemas com o A do ABCDE, problemas com airway. Eu estou lá vendo o paciente e ele não está ventilando direito, ele não está respirando, não sinto a respiração dele. O que eu faço? Seguinte, eu estou com um paciente com distúrbio de via aérea. Esse distúrbio, primeiramente eu tenho que definir, ele é súbito ou insidioso? O paciente veio assim ou ele veio bem e foi piorando? Isso pode indicar algum problema que ele possa estar ocorrendo. E outra, é um distúrbio que ele é completo ou parcial? O paciente está em apneia total, ele não respira, eu tenho muito pouco tempo para agir, ou ele está ficando com a respiração cada vez mais ofegante, cada vez mais dispneico, cada vez está piorando essa respiração dele. E outra, esse comprometimento, ele é progressivo? A meia hora estava um pouquinho, depois de uma hora piorou e foi piorando, piorando? Ou ainda, ele está ruim, melhora, está ruim, melhora, está ruim, melhora? É um problema que está vindo recorrentemente. Categorizar vai ajudar a gente a ter uma interpretação do que pode estar ocasionando com esse paciente. A partir dessa categorização, a gente pode pensar também em causas bem de olhar e eu sei o que está acontecendo. Obstrução de via aérea, por exemplo, uma fratura de face, uma fratura de pescoço, laringe, alguma queimadura por inalação, que pode dar lesão por inalação, ou ainda, o paciente está desmaiado, ele não tem consciência nenhuma. Eu preciso proteger essa via aérea dele. Então, são alguns sinais que eu tenho que ficar atento para pensar em comprometimento de via aérea. Beleza. Como que eu vou interpretar se esse início é súbito, insidioso, completo, parcial, piriri, pororó? Pelo exame físico. Então, o exame físico, analisando sinais e sintomas, eu vou saber. Quais são os principais? Vamos lá. O paciente está acordado, ele está consciente, ele tem oxigênio. Então, nível de consciência vai ser sempre um dos principais que eu vou analisar. Se ele está obnubilado, se ele está em coma, uma causa pode ser ventilação, então eu tenho que ficar atento. Segundo, coloração de pele. A pele está bem bonitinha, está bem rosinha, se ele é caucasiano, ela está um tom moreno normal, se ele é mais pardo. Quando é mais negro fica um pouquinho difícil definir palidez, mas dá para perceber um tom um pouquinho mais fraco também. Então, tá bonitinha? Talvez não seja respiratório. Não é soberano, mas talvez pode estar normal, pode não estar. Mas agora, se ele está com a pele que está muito pálida, se ele está com a pele cianótica, fica atento na respiração, fica atento na circulação, porque um dos dois está com problema. Musculatura acessória. Percebe aqui que ele está com retração subcostal, retração intercostal, retração de fúrcula, batimento de asa de nariz. Está indicando que ele está com uma dificuldade respiratória e ele vai entrar em insuficiência respiratória. Oximetria de pulso para avaliar a saturação de hemoglobina. Se ele está com algum ruído normal, que eu possa escutar pela orelha. Está com esse dor, que pode ser um trauma de laringe. Ou eu estou escutando o tórax dele e ele está com muito ronco, está com muito estridor. Ele não está conseguindo falar. Ele fala e sai aquela voz toda falhada, que não sai nada. Então, dá para perceber que tem alguma coisa, tem um edema, tem alguma lesão que está provocando lesão. Tudo isso são sinais que tem um problema na via aérea. E por final, também podem ser alguns problemas que seriam um pouquinho mais difíceis de analisar, mas que também, se a gente usar lógica, faz muito sentido. Por exemplo, está com um trauma de face, ele vai engolir sangue, mas esse sangue pode ir para o bom em vez de engolir. Vômito, mesma coisa. Se ele está vomitando ou se ele não tem capacidade de tossir para não acabar aspirando vômito, é um risco.
corpo estranho, se ele fraturou o dente, fraturou face, está com edema de glote, tudo isso são problemas que podem acabar comprometendo a via aérea. Aqui exemplos bem clássicos. Fratura nasal que provoca muito sangramento, mas muito sangramento, que pode ir para o pulmão. Eu estou fazendo uma fratura mandibular que pode tanto dar sangramento quanto pode quebrar um dente e ele pode acabar aspirando esse dente. Eu estou falando de um trauma de face que libera também muito sangue e outros produtos que podem acabar obstruindo a via aérea. Lesão por inalação, justamente porque não lesa só a parte de fora, ar também é quente, vapor é muito quente e calor queima, provoca edema, edema obstrui. Então, obstrução por inalação também pode provocar. E é isso. Na parte da ventilação já não é uma obstrução na via aérea, mas sim um problema na ventilação, na troca gasosa. E as causas são as mais variadas. A gente vai falar isso melhor na aula de trauma torácico. Então pode ser fratura de arco costal, disfunção pulmonar existente, lesão cerebral ou medular, que tu perde comunicação neuronal respiratória. E isso aqui serve principalmente se for uma lesão abaixo de C3, ainda em vértebras cervicais, mas entre C3 para baixo. Então, isso aumenta o risco de um distúrbio ventilatório neurológico. E também comprometimento da musculatura respiratória. Vale destacar que um sinal extremamente importante é a respiração abdominal diafragmática. Então, ele é um sinal muito importante para avaliar se está com algum distúrbio respiratório. Os principais sinais e sintomas são na inspeção, eu vou olhar se tem alguma lesão, alguma fratura, alguma coisa que está estranha, se tem muito esforço respiratório ou não. A ausculta pulmonar, se está diminuído, se está abolido, como é que está a frequência respiratória, oximetria de pulso, a mesma coisa. E posso fazer até uma capnografia para avaliar a quantidade exalada de CO2. Tá, beleza. Tem problema de via aérea, tem problema de ventilação, eu preciso corrigir. Como é que eu vou corrigir isso? Primeiramente, eu preciso falar de permeabilidade de via aérea. Como é que eu mantenho essa via aérea pérvia? Seja pelo problema que for. Primeiro, antes de fazer qualquer conduta, eu preciso ventilar esse paciente. Se eu for entubar, eu preciso que ele tenha uma reserva. Se eu não for entubar, eu preciso dar oxigênio para esse paciente também. Então, primeiro de tudo, dá oxigênio. Geralmente, a gente começa com a máscara facial com pelo menos 10 litros. Isso serve para a gente, pelo menos no início, para estabilizar o paciente. A partir disso, eu vou monitorizar ele pelo menos com uma oximetria de pulso, eu vou fazer o controle da coluna cervical, como sempre, eu não posso esquecer disso. Se eu vou mexer na coluna desse paciente, eu não posso mexer na coluna cervical, senão eu posso provocar um trauma raquimedular ou piorar ele. Eu posso fazer uma aspiração de orofaringe se ele tiver comido ou se tiver muita alguma coisa aqui, ou até mesmo a parte do estômago, para evitar refluxo. E a partir disso eu vou avaliar o risco e a permeabilidade. A partir disso eu vou tomar uma conduta. O que eu faço? Eu vou fazer uma via aérea que eu chamo de definitiva ou não? O que é uma via aérea definitiva? Via aérea definitiva, por definição, via aérea definitiva é aquela que protege a via aérea. Cuidado, tu vai pensar, via aérea definitiva é o que fica com o paciente pro resto da vida, ou é o que fica com o paciente até depois de tratado, ou é o que fica com o paciente por alguns dias. Nada a ver, esse definitivo não tem relação temporal, ele tem relação com proteção. Via aérea definitiva significa que com ela o paciente não tem riscos de aspiração, ele não tem risco de comprometer a via aérea mais. Então, por exemplo, eu vou ter 3 características que definem uma via aérea como definitiva. A sua localização. Toda via aérea definitiva ela é traqueal. Se eu botar algo que fica para cima da traqueia, não é definitivo. Por exemplo, algo supraglótico não é definitivo. É temporário, é de manutenção. Definitivo fica na traqueia, justamente porque ele vai fazer um bloqueio e não vai deixar nada passar da traqueia para o pulmão. Balonete, eu vou ter algo insuflado para baixo da corda vocal, justamente impedindo que ar entre qualquer coisa que não seja ar. E a função, além de dar oxigênio, eu vou proteger, eu vou auxiliar a ventilação e proteger a via aérea contra broncoaspiração. Mas, antes de eu falar de via aérea definitiva, eu preciso obrigatoriamente falar de manutenção da via aérea. Aquelas técnicas que eu vou usar como resgate, como vou suplementar o paciente sem ainda fazer definitivo. Porque eu não vou fazer uma intubação para todo paciente. Eu vou dar a indicação quando ela é indicada. Eu vou indicar quando é indicada. Não vou indicar para todo paciente. Se o paciente não precisa de definitiva, pelo menos eu vou querer manter perto a via aérea dele. E é isso que a gente vai ver agora. Manutenção das vias aéreas é o seguinte. Eu vou usar quando o paciente precisa e eu vou usar quando o paciente tem risco.
Um dos riscos é o rebaixamento do nível de consciência. Por quê? Porque, vamos lá, o paciente apagou. Vamos lembrar que a língua e toda essa estrutura tem massa. Essa musculatura, com o paciente estar inconsciente, ela pode simplesmente cair, pelo motivo que for. Pode ser pela fratura, pode ser porque o paciente é um pouco mais obeso, pode ser pela postura do paciente. Naturalmente, essa postura, parte da língua, ela cai. Quando ela cai e o paciente está em decúbito ventral, o que acontece? Obstruir a via aérea. Como que eu desobstruo essa via aérea? Eu vou fazer essa desobstrução através de duas manobras. A primeira delas eu chamo de chin lift, ou, traduzindo bonitinho, elevação de mento, de mandíbula. O que eu vou fazer? Literalmente, eu vou pegar com 2 dedos, erguer e estabilizar minha mão aqui na parte de cima da cabeça. Pegar na testa, pegar aqui atrás, pegar aqui, que me puxe para poder erguer o mento. Por que eu preciso das duas mãos? Estabilização da coluna cervical. Tu não mexe na coluna. Tu está mexendo na cabeça, não na coluna. Tu pode mexer nisso à vontade, mas tu não mexe nisso. Não mexe nunca na coluna cervical. A técnica de chin lift, ela tem uns passos. Primeiro, botar o dedo na mandíbula, deslocar levemente e afastar levemente o lábio inferior. Então, com o dedão, eu abro a boca do paciente. Muito cuidado com a hipertensão, porque eu posso provocar ou piorar uma lesão de coluna cervical. Além da chin lift, eu tenho a jaw thrust, que significa literalmente uma tração, puxar a mandíbula. Como é que eu faço isso? Eu vou fazer minha mão em garras, vou colocar pode ser em formato de C, pode ser em formato mais aberto. O que eu vou fazer? Eu coloco 2, 3 dedos embaixo da mandíbula, eu boto o meu dedão sobre aqui o mento e eu vou simplesmente puxar para cima. Aqui eu tenho mais estabilidade, eu consigo puxar e abrir a via aérea do paciente. É muito parecido com a chin lift. Aqui a diferença é que eu tenho um controle melhor para puxar e abrir a boca. Qualquer uma das duas tem igual eficácia, mas o que é muito importante, nunca, nunca, nunca hiperestender. Então eu tenho a chin lift, eu tenho a jaw thrust como manobras, mas eu tenho dispositivos que podem me ajudar também a aumentar essa permeabilidade da via aérea. Um deles é a cânula orofaríngea, também chamado de cânula de Guedel. A cânula de Guedel eu vou colocar através da boca para conectar até o fundo aqui da hipofaringe. Aqui na hipofaringe vai criar um trajeto ali que pode impedir a queda da língua, que pode impedir a aspiração de algum conteúdo, mas algum conteúdo, não todo. Ainda pode broncoaspirar, por quê? Porque não tem proteção, não tem balonete na traqueia impedindo que algo desça. Então, ele ajuda, não corrige nada. O cânula de Guedel vai ajudar, é temporário. Se precisar de proteção de via aérea, não deve se utilizar, porque ela não protege. Tem a cânula nasofaríngea, que usa a mesma lógica, a diferença é que essa é nasofaríngea. Unir a parte naso com a hipofaringe. E quando que eu nunca vou usar a nasofaríngea? Mas tipo assim, é contraindicação mesmo, tá? Não uso. Sinal de fratura de base de crânio. Por quê? Porque eu estou enfiando algo do meu nariz que é para descer para a boca. E se a minha base do crânio, que é essa estrutura aqui, for quebrada, eu posso enfiar um tubo para o meu cérebro. Literalmente, tá? Literalmente. Se pesquisarem, existe radiografia e tomografia de cânulas que estão no cérebro, que dão uma volta aqui no seio sagital. Então, tipo assim, não se pode fazer cânula nasofaríngea em fratura de base de crânio. Então a gente precisa saber quais são as indicações para não fazer. Sinal de Battle, que é a equimose na região retroauricular, ou o sinal de Guaxinim, que é a equimose na região periorbital, são os sinais de fratura de base de crânio. Além disso, sangramento com ou sem saída de líquor. Principalmente se sair líquor, é certeza. Mas mesmo que não saia líquor, ainda é uma contraindicação pelo risco. Quando sai líquor, dá para perceber o líquor pelo sinal do halo. Quando que eu vou perceber se tem sangramento no canal? Pode ter rompido a membrana timpânica e assim sair líquor, mas pode simplesmente não ter rompido a membrana timpânica e dá para ver pela otoscopia o hemotímpano. Pode ter rompido a membrana timpânica e assim sair uma otorragia, sendo que na otorragia ela forma esse halo, sai sangue com o líquido ao redor. Esse líquido é o líquor. Então aqui eu tenho certeza que provocou lesão de base de crânio. E também dá para fazer rinorreia também, tá? Pelo nariz também pode sair sangue com o sinal do halo.
Outra técnica são os dispositivos como a máscara laríngea. A máscara laríngea, ela é bem parecida. O que ela vai fazer? Ela vai insuflar ali na região da glote. Ela não protege a via aérea, mas ela é uma ótima e excelente auxiliadora num caso extremamente urgente que a gente não consegue intubar ou a gente não está conseguindo manejar esse paciente. A máscara laríngea é muito fácil de ser colocada, é muito rápida, ela auxilia bastante. Como a gente está vendo aqui, ó, ela fica aqui, ó, na glote, botando certinho, ligando certinho com a parte da laringe. O tubo laríngeo, mesma coisa, ele é muito parecido, só que a diferença é que ele vai insuflar um balonete também. E tem o tubo esofágico multilumen, que ele vai uma parte ir para laringe e outro para o esôfago. Então aqui ó, a gente tem o tubo esofágico multilumen. Um serve para laringe, outro serve para o esôfago. Ok, compreendi o que a gente pode utilizar para permanecer fazer a manutenção da via aérea desse paciente, mas quando que eu vou indicar essas técnicas? Eu vou indicar elas quando o paciente tem alguma alteração e não precisa de via aérea definitiva. Ele não tem indicação de via aérea definitiva. Então o paciente é dispneico, bota uma máscara facial, ele não melhora, faz uma cânula orofaríngea, faz o chin lift e o jaw thrust para poder estabilizar esse paciente até passar uma cânula, até entubar. Tudo isso eu vou fazer de acordo com a evolução do paciente. Agora, o paciente tem indicação de via aérea definitiva, eu vou fazer via aérea definitiva. Quais são os critérios de via aérea definitiva? Primeiramente, analisando a via aérea, eu vou ver se está passando ar ou não. Por quê? Se não estiver passando ar, é óbvio que eu preciso de via aérea. Então, incapacidade de manter a via de outra forma, incapacidade de manter a oxigenação, eu tenho um comprometimento de via aérea, como por exemplo, a lesão por inalação, ou está saindo muito sangue, eu quebrei a mandíbula, ela está instável, alguma coisa assim. O paciente está em apneia, não tem nem choro, o paciente não está respirando, é óbvio que eu vou fazer uma via definitiva. Um trauma facial ou cervical por passar muito sangue ou muco em produtos que ele pode ser aspirado. E também tem critérios neurológicos, porque paciente que não está consciente pode acabar broncoaspirar. Então, vamos ter que fazer proteção de via aérea. A gente tem que proteger obrigatoriamente para ele não aspirar vômito e sangue. Paciente obnubilado ou paciente com glasgow igual ou menor que 8, que é chamado TCE grave, quando ele tem sinais de alteração de consciência, já é um TCE, menor do que 8 já é grave, eu já indico intubação. Eu indico uma análise de uma via aérea definitiva, porque não é necessariamente intubar, posso fazer outras técnicas também. Mas a principal é a intubação. E o que é intubar? Intubar é parecido com a cânula orofaríngea, a diferente que eu vou enfiar a cânula até a traqueia. Para fazer a intubação, vou precisar de um laringoscópio e de vários outros materiais que vocês podem ver lá na aula de técnica operatória. E através desses materiais, eu vou enfiar essa cânula até na região lá da traqueia. Lá eu vou insuflar um balão que vai ficar preso e assim ele vai ficar estável lá, impedindo a broncoaspiração e impedindo com que eu acabe avançando demais. O que é muito importante na intubação? Quando eu vou intubar, eu não posso errar, e eu não posso errar, e eu não posso errar. O que isso significa? Eu não posso enfiar por esôfago. Eu não posso seletivar. E eu tenho que verificar que realmente está perfundindo os dois pulmões. Está chegando ar nos dois pulmões, está ventilando os dois pulmões. Então, eu preciso me certificar obrigatoriamente que está funcionando. Eu tenho que intubar e fazer a ausculta para ver se não está seletivando, está indo só para um pulmão ou para outro. Se não está indo para o esôfago, não tem algum problema, tá certo? Beleza. Intubação não é a única técnica possível. Eu posso fazer algumas outras, como por exemplo, a cricotireoidostomia. O que é a cricotireoidostomia? Nome feio pra caramba para falar. Uma abertura na cricotireoide. E como é que é feita a cricotireoidostomia? Basicamente, eu vou palpar a cricoide, vou palpar a tireoide, vou procurar a membrana cricotireoide e a partir dela eu vou fazer uma inserção e colocar o cânulo que vai ficar na traqueia, eu vou insuflar e ele vai proteger a via aérea. Então, cricotireoide é basicamente isso. O que é muito importante na cricotireoide? Não pode ser feita cricotireoidostomia em menos de 12 anos. Não é tão estável, não é tão bem formado a estrutura. Pode provocar mais complicação do que auxiliar a criança. Então, para menos de 12 anos, a gente não indica a cricotireoidostomia cirúrgica. Se não pode ser feita cirúrgica, pode ser utilizado por algum tempo. Ela não é definitiva. A cricotireoidostomia por punção. O que é isso? Eu basicamente vou enfiar
uma agulha, com o que for, na cricotireoide do paciente para poder permitir com que haja ventilação. Então eu faço um furo, aí eu deixo ele aberto, que vai ventilar. Não protege via aérea, não é definitiva, mas ele dá tempo se tu precisar entubar ou se tu tiver alguma outra complicação para cricotireoidectomia cirúrgica. Essa daqui pode ficar uns 30 a 45 minutos, precisa um bom tempo de preparo. Também pode ser chamado de técnica de oxigenação percutânea transtraqueal. Ok. Outra, traqueostomia. Quando que eu realizo traqueostomia? Qual que é a indicação? Pensa um pouquinho, Doc. Traqueostomia nunca é indicado em trauma. Traqueostomia não é indicado em trauma. O ATLS não indica traqueostomia. Por quê? Traqueostomia é um procedimento eletivo, não é um procedimento de emergência. Quando eu estou falando de emergência, eu vou fazer uma cricoporpunção, uma cricopor cirúrgica, ou eu vou fazer uma intubação, ou vou utilizar uma máscara laríngea, alguma outra coisa. Posso fazer traqueostomia em trauma? Claro que eu posso. Um médico cirurgião muito experiente, que faz muito tranquilamente, tem muita técnica, consegue fazer a asepsia perfeitamente, tendo todas as condições ideais, pode ser feito? Pode. Não é preconizado. Então, quando está se falando de a emergência, a gente não vai falar de tráqueo. Tráqueo é eletivo, certo? Na prática pode ser feito, vai depender da equipe, vai depender de muitos fatores. Isso não entra para residência, isso não entra de modo geral. Tráqueo não é cirúrgico. Emergência, tráqueo é eletiva. E como é que a gente vai definir? Eu escolho intubação ou eu escolho a crico? O que eu vou definir? Primeiro, se eu vou fazer via aérea, eu preciso decidir. Então, eu vou fazer via aérea. Eu me preciso me preparar para isso. E quando eu vou me preparar, eu vou me preparar para tudo. Eu tenho que saber, não me importa o que vou fazer. Eu tenho que fazer, ser capaz de fazer tudo. Então, eu tenho que pegar oxigênio, bolsa, aspirador, oxímetro, detector, medicamento, se precisar entubar, cânulas, laringos, o bug, o kit cirúrgico. Preciso fazer tudo. Antes de eu fazer qualquer técnica de via aérea definitiva, eu vou pré-oxigenar. Eu vou criar um reservatório nesse paciente para, se eu acabar tendo problema, dificuldade, o paciente é capaz de ficar algum tempo sem respirar. Por que isso? Primeiro, se eu induzir, a partir do momento que eu induzo, ele não respira mais sozinho. Então, se eu for induzir, eu preciso que ele tenha uma reserva mínima. Outro, eu levo um tempo. Mesmo que eu não induza, mesmo que eu faça a seco, eu preciso pré-oxigenar para poder permitir com que o paciente não fique desaturando por muito tempo. Pré-oxigenei e não deu certo. Eu pré-oxigenei com uma via aérea, manutenção de via aérea, e o paciente não melhorou, é cirúrgico. Eu não vou bobear. Cara, se eu não conseguir pré-oxigenar, eu não vou bobear. Não vou querer entubar, não vou querer enfiar a frescura. Faz uma porpunção, ganha um tempinho ali e depois eu faço uma crico cirúrgica. Por quê? Eu não vou bobear. Preciso garantir que esse paciente vai respirar. Então, se eu não consigo pré-oxigenar, eu não consigo o tempo suficiente para poder entubar esse paciente. Não, beleza. Eu pré-oxigenei e deu para pré-oxigenar legal. Deu para fazer uma máscara ali, deu para fazer alguma coisa que ele pré-oxigenou. Agora eu vou avaliar a via aérea. Eu vou fazer uma lampate, eu vou avaliar se tem sangue, eu vou avaliar todos os critérios de dificuldade de via aérea ou não. É uma via aérea fácil? Entuba. Eu posso até fazer droga para me ajudar um pouquinho. Mas se duvidar, não precisa nem de droga. Tá fácil, só entuba. Tá difícil? Aí eu tenho duas. Primeiro, eu tô sozinho no interior, não tem mais ninguém. Se for chamar o anestésia, ele tá lá na PQP, vai levar 1 hora pra chegar. Tu vai chamar de ajuda? Pô, chama pro cara vir te ajudar, mas até lá tu já entubou. No mínimo tu já entubou. Então tu chama por ajuda se tu conseguir chamar. Tu tá no hospital de referência, tu tá no hospital que tem gente mais experiente, chama por ajuda. Não deu, tu faz sozinho. E, inclusive, tu pode fazer com o paciente acordado. Por quê? Sem remédio, tô falando aqui. Entubar acordado é sem remédio nenhum. Por quê? Porque muitas vezes o paciente está grave. Ele já está rebaixado no nível de consciência. É sofrido, mas ele não sente nada. Ele já está rebaixado, ele já está sofrendo. Então, muitas vezes não precisa nem de droga, porque a droga pode dificultar, pode dar várias complicações por conta das drogas. Então, muitas vezes a gente vai até entubar sem assistir droga nenhuma, justamente pelo risco para o paciente também. Ok, eu tentei na via aérea fácil e não consegui. Ou eu tentei na via aérea difícil e não consegui. E eu chamei ajuda e não consegui. Tá, não deu certo.
Eu vou usar uma medida de suporte. Eu vou usar máscara laringe, eu vou fazer acrílico por punção, eu vou usar uma técnica de suporte para poder me dar um tempo o suficiente para eu fazer a cirúrgica. Então, se eu tentei entubar, eu já fiquei algum tempo ali, 1, 2 minutos. Então, eu vou usar uma técnica de suporte para o paciente não ficar muito tempo sem respirar. E essa foi a aula. Bora rever a questão que a gente viu lá no início da aula. Paciente de 25 anos de idade foi trazido à sala de urgência após ter sido vítima de espancamento há cerca de 8 horas. 8 horas. Então, isso pode ser importante. Vamos marcar, porque às vezes o tempo define muita coisa. Sua avaliação inicial confirmou o diagnóstico de traumatismo raquimedular cervical. Traumatismo raquimedular cervical? Gravíssimo, gravíssimo. Ele perde a comunicação entre os centros autonômicos com o restante do corpo. Ele não vai conseguir respirar. Então aqui ele tem um trauma neurológico gravíssimo. Ele tem indicação de via aérea definitivamente. Após as horas de internação, passou a apresentar quadro clínico compatível com insuficiência respiratória. Ele deve estar em apneia, deve estar respirando pouco. Cara, eu não vou bobear. Eu vou entubar esse paciente. Ele já tem indicação de via aérea definitiva. Ele não tem como respirar. Ele está com um trauma gravíssimo. Então, é uma indicação de intubação. É uma indicação. Não consegui para oxigenar, vai acrílico cirúrgica. Tentei intubar, não consegui, vai acrílico cirúrgica. Tá certo? E, fazendo suas cartas para consolidar bem esse conteúdo. Quais são as características que definem a via aérea como definitiva? Ela é definitiva se ela, além de oxigenar, ela dá suporte. Que suporte é esse? Ventilação, proteção, que é com localização traqueal e com balonete na traqueia para impedir o refluxo e prevenir broncoaspiração justamente através dessa proteção. Quais manobras podem ser realizadas para melhorar a permeabilidade da via aérea? O chin lift ou o jaw thrust. Cite 3 indicações para intubação em um paciente politraumatizado. Primeiro e mais fácil. Não está respirando. Não está respirando? Intuba. Para oxigenar. Não deu para oxigenar? Já faz essa acrílico cirúrgica. Mas, estou falando aqui intubação para via definitiva com intubação, né? Não está respirando? Intuba. Outra. Trauma TCE grave. Tu vai sempre intubar. No trauma. Tem exceções na vida real? Tem. Mas na TLS tu vai sempre intubar. Então, Glasgow menor ou igual a 8, tu intuba. Outro. Comprometimento iminente das vias aéreas. A via aérea ou está muito comprometida ou ela vai ficar comprometida. Fratura cervical, fratura de traqueia, fratura de lesão na laringe, lesão por inalação, muito sangramento, muito vômito, qualquer coisa que pode comprometer, pode broncoaspirar ou que pode acabar trancando a via aérea, tu vai entubar. E esses são os principais resumos, tópicos que a gente tem que aprender e levar para a vida nessa aula. Primeiro, eu preciso manter via aérea. Não importa se eu vou entubar ou não, eu preciso saber manter via aérea. Isso vai incluir as manobras de chin lift e jaw thrust. Eu preciso saber fazer um Guedel, uma orofaringe, e tem alguns dispositivos que ajudam muito em caso de urgência, que não deu para entubar, não deu para fazer uma crico, principalmente a máscara laríngea. Eu tenho várias condutas para poder manter, avaliar e manter esse paciente até eu fazer uma via aérea definitiva ou manutenção. Então, oxigenoterapia, monitorizar bem, aspirar para evitar broncoaspiração e estabilizar a coluna cervical para evitar de ter trauma raquimedular. E por fim, eu vou fazer uma via aérea definitiva se eu tiver as indicações. Qual é a indicação? Não dá para fazer outra via aérea, ele não mantém saturação mesmo com manutenção da via aérea, ele tem comprometimento da via aérea, ele está em apneia, trauma facial ou cervical, ele está com TCE grave ou ele está convulsionando por muito tempo. E por fim, os principais tipos de via aérea definitiva é a intubação, que pode ser oro ou tenazotacrial, e a cricotireotomia, que pode ser cirúrgica ou a punção pode ser feita para ganhar um tempinho a mais até tu poder fazer a cirúrgica, tá bom? Essas referências na aula.